Você já percebeu como um simples som na porta pode despertar tensão em vez de alegria? Não é que você não goste de pessoas. Também não significa que você queira se isolar do mundo. Mas quando alguém anuncia sua chegada, algo dentro de você se retrai. O coração não se enche de entusiasmo. Ele se prepara, como se precisasse se defender. Esse desconforto silencioso é mais comum do que parece. Muitos desfrutam da amizade, gostam de conversar, mas quando se trata de abrir sua casa, algo parece diferente. É como se a própria casa deixasse de ser apenas paredes e telhado e se transformasse em um santuário interior. Um lugar onde a presença de outros, mesmo familiares e queridos, pode abalar um equilíbrio frágil. O psicólogo Carl Jung acreditava que essa reação não é um defeito, mas sim um sinal profundo da estrutura psíquica. Ele via nisso um convite para entender melhor como nossa energia interior funciona. O desconforto não revela fraqueza, mas um processo natural de proteção e, em muitos casos, de crescimento. Ao longo da história, diferentes culturas refletiram sobre essa tensão entre comunidade e solitude. Filósofos como Sêneca, no estoicismo, e Thoreau, séculos depois, enxergavam a solidão não como um vazio, mas como um terreno fértil para clareza e força. Assim, o impulso de se retirar do mundo externo, em vez de ser um gesto estranho, é parte de um ritmo humano muito antigo, o movimento entre estar com os outros e recolher-se em si mesmo. Em sua obra Tipos Psicológicos, 1921, Carl Jung apresentou os conceitos de introversão e extroversão. Ele não os via como rótulos superficiais, tímido ou sociável, mas como descrições da direção do fluxo de energia psíquica. Para os extrovertidos, a vitalidade nasce do movimento, da troca, da ação e do contato constante com o mundo exterior. Já para os introvertidos, a energia se restaura no silêncio, na reflexão e na solidão criativa. Se você se sente esgotado quando recebe visitas, talvez não seja por causa de quem entra em sua casa, mas por causa da forma como sua energia funciona. A simples presença de outra pessoa exige de você foco externo. Ouvir, responder, ajustar-se, cuidar das palavras e até da atmosfera ao redor. Para a psique introvertida, essa dinâmica é como um dreno invisível. É por isso que, para muitas pessoas, o lar se torna um símbolo de abrigo interior, um espaço onde a energia se reorganiza, onde o equilíbrio retorna. Quando esse espaço é invadido, mesmo por alguém querido, o fluxo natural pode se romper. Não se trata de falta de educação ou de rejeição, mas de um mecanismo interno de autoproteção. Na verdade, esse instinto é um lembrete. Nossa mente precisa de momentos de pausa para recompor-se. A visita inesperada não interrompe apenas a rotina externa, mas também a respiração da alma. Jung também nos trouxe um conceito fundamental: a persona. Em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, 1959, ele descreveu essa persona como a máscara social que todos usamos para viver em sociedade. Essa máscara é necessária. Ela nos ajuda a desempenhar papéis como amigo, colega, anfitrião, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar uma prisão. Porque a persona não é o todo de quem somos, é apenas a parte que o mundo vê. Quando alguém entra em nossa casa, de forma quase automática, somos forçados a vestir novamente essa máscara. Passamos a cuidar das palavras, a administrar expressões, a ajustar o ambiente. É como se o lar, que deveria ser o espaço onde a máscara cai, de repente se transformasse em palco outra vez. Esse choque entre o desejo de descansar e a obrigação de atuar é uma das raízes do cansaço diante das visitas. O que parece frieza para os outros, na verdade, é autopreservação. É a psique dizendo: aqui eu não quero encenar, aqui eu preciso ser inteiro.
Essa luta invisível explica por que muitas vezes preferimos a solidão. Não se trata de rejeitar pessoas, mas de reivindicar a autenticidade. Outro ponto essencial na psicologia de Jung é o conceito da sombra. Em Aion, 1951, ele descreveu a sombra como o lado oculto da personalidade, aquelas partes de nós que reprimimos, negamos ou simplesmente não queremos enxergar. A presença de outra pessoa pode, sem que percebamos, tocar justamente nessas áreas escondidas. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém faz um comentário banal, mas, de repente, uma irritação desproporcional surge dentro de você. O incômodo, nesse caso, não é realmente sobre o que a pessoa disse, mas sobre aquilo que ela despertou no seu interior. Jung advertia: aquilo que não trazemos à consciência retorna em nossa vida como destino. Ou seja, visitas, encontros e até situações corriqueiras podem ativar feridas, medos e inseguranças que ainda não foram elaborados. Assim, a porta da nossa casa também se torna um limiar psicológico. Cada visitante cruza não apenas o espaço físico, mas também fronteiras internas, zonas do inconsciente que talvez não estejamos prontos para expor. Por isso, o desconforto diante de visitas vai muito além da sociabilidade. Trata-se de limites psicológicos. São linhas invisíveis que protegem nossa identidade, nosso equilíbrio e até a nossa paz interior. Quando alguém as atravessa sem perceber, a psique reage com tensão, como se defendesse um território sagrado. Jung também observava como a casa aparece com frequência nos sonhos como um símbolo do self, a totalidade do ser. Em Símbolos de Transformação, 1912, ele explicava que cada parte da casa representa camadas da psique: o sótão como pensamento elevado, o porão como inconsciente, o quarto como intimidade e a porta de entrada como o limite entre o eu e o mundo. Assim, nossa casa não é apenas um espaço físico, mas um reflexo da alma. Cuidar dela e protegê-la é simbolicamente cuidar do próprio equilíbrio interior. É nesse ponto que o arquétipo do ermitão ganha significado. O ermitão, com sua lanterna em mãos, representa a sabedoria que só floresce no silêncio. Ele não rejeita o mundo, ele se afasta para enxergá-lo melhor. Do mesmo modo, quando sentimos vontade de fechar a porta e permanecer sozinhos, não estamos nos escondendo da vida, estamos nos preparando para ela. A solitude, longe de ser fuga, é um espaço de cura psíquica. É o momento em que a mente se recompõe, integra experiências e recupera forças para voltar a interagir com o mundo de forma autêntica. Portanto, o desconforto diante de visitas não deve ser visto como frieza, mas como um movimento natural do espírito em busca de equilíbrio. Jung acreditava que esse processo de recolhimento estava intimamente ligado ao caminho da individuação, o movimento de tornar-se quem realmente somos, e não apenas quem a sociedade espera que sejamos. Esse caminho não pode florescer em meio ao ruído constante. Ele exige momentos de silêncio, reflexão e coragem para proteger os próprios limites. Sem isso, nossa identidade se dissolve em papéis impostos e nunca chegamos a experimentar a plenitude de ser. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, 1961, Jung confessou: a solidão é para mim uma fonte de cura que torna minha vida digna de ser vivida. Esse testemunho mostra que o desconforto diante de visitas não é fraqueza, mas uma necessidade vital. É a alma exigindo espaço para crescer. Proteger sua solitude significa criar as condições para que a individuação aconteça. Suas barreiras não são rejeição, são gestos de cuidado consigo mesmo. Elas garantem que sua energia não seja desperdiçada em atuações desnecessárias, mas investida em construir um eu verdadeiro.
Assim, cada momento de recolhimento se torna uma forma de nutrição interior, não um vazio, mas uma gestação silenciosa do que você realmente é. Quando você sente desconforto ao receber alguém em seu espaço, lembre-se, isso não significa que você seja frio ou indiferente. Pelo contrário, é sinal de que você está atento à sua verdade interior. A sociedade, muitas vezes, valoriza a presença constante, a socialização sem pausas, como se a solitude fosse um defeito. Mas os antigos filósofos já sabiam. O silêncio e o recolhimento são ferramentas de fortalecimento da alma. Os estoicos, por exemplo, viam a solidão como uma oportunidade de alinhar-se com a razão, de cultivar clareza diante das emoções e de manter-se firme em meio ao caos externo. Sêneca dizia que quem aprende a ficar bem consigo mesmo nunca estará verdadeiramente só. A psicologia de Jung dialoga com essa visão. Ele compreendia que a solitude não é isolamento, mas um território de renovação psíquica. O desconforto, portanto, é apenas o aviso de que você precisa recuar para preservar a energia e permitir que sua essência se reorganize. Assim, quando você fecha a porta, não está rejeitando a vida. Está criando um intervalo sagrado para reencontrar-se consigo mesmo. O lar, então, passa a ter uma função simbólica ainda mais profunda. Ele não é apenas o espaço onde você mora, mas o lugar onde sua alma encontra repouso. Cada objeto, cada canto silencioso, representa mais do que conforto físico. É um reflexo do seu mundo interior. É por isso que, quando alguém entra nesse espaço, você pode sentir como se algo fosse violado, mesmo que a visita seja amigável. O lar não é um cenário neutro. Ele guarda sua intimidade, suas memórias, sua energia. Permitir que alguém atravesse essa fronteira exige uma disponibilidade psíquica que nem sempre está presente. Jung enxergava essa necessidade como parte do processo natural de amadurecimento. Ele dizia que o ser humano não pode viver apenas voltado para fora, nem apenas para dentro. A vida é uma dança entre presença no mundo e recolhimento em si. Mas ignorar um dos lados rompe esse equilíbrio. Assim, proteger seu espaço e sua solitude é mais do que uma escolha pessoal. É um ato de responsabilidade consigo mesmo. Pois somente quem aprende a guardar sua energia pode oferecê-la ao mundo de forma genuína, sem máscaras excessivas ou desgaste. A imagem do ermitão, que carrega sua lanterna no meio da escuridão, ilustra bem esse processo. Ele não foge da vida, mas se afasta para poder enxergá-la com clareza. Sua luz não é para os outros primeiro, é para iluminar o próprio caminho interior. De forma semelhante, quando você busca a solitude, não está rejeitando pessoas, mas permitindo que sua própria lanterna se acenda. Nesse silêncio, emoções se reorganizam, pensamentos se alinham e feridas sutis começam a cicatrizar. O desconforto diante das visitas, portanto, não é um erro de caráter, mas um convite à autoconsciência. É a alma pedindo um tempo para respirar, para se recompor antes de voltar ao convívio humano. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se inteiro. Cada vez que você respeita seus limites, está dando um passo nesse caminho. E cada vez que ignora essa necessidade, a vida cobra seu preço em forma de exaustão, irritação ou vazio. Assim, compreender o peso simbólico do lar e da solitude é aprender a reconhecer que a sua psique possui um ritmo próprio e que viver em harmonia com ele é um dos maiores atos de sabedoria. Portanto, da próxima vez que sentir aquele desconforto ao receber alguém em seu espaço, lembre-se, você não está quebrado, nem é frio. Você está apenas sintonizado com a sua própria verdade psicológica. Sua necessidade de solitude não é egoísmo, ela é sagrada. É o terreno onde a mente se reorganiza, onde a introspecção floresce e onde a individuação
tornar-se quem você realmente é, começa a acontecer. Proteger seu espaço é proteger sua energia, sua autenticidade e seu crescimento interior. A visita pode tocar partes ocultas de sua psique, mas reconhecer isso e cuidar de si mesmo é um ato de coragem e sabedoria. E lembre-se, viver bem com o mundo começa por viver bem consigo mesmo. A solidão não é fuga, é preparação. É o momento em que você acende sua própria lanterna e descobre sua força interior. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe suas experiências nos comentários. Curta, compartilhe e faça parte da nossa comunidade. Quero saber, você também sente essa tensão quando alguém entra no seu espaço pessoal? Vamos conversar.